Queridos irmãos, na primeira leitura de hoje, retirada da profecia de Amós, nós temos aqui um momento do povo de Israel que eles estavam vivendo em grande prosperidade, havia riqueza, comércio, estabilidade política, só que por trás de toda essa aparência de sucesso, o povo havia abandonado a Deus, estava se tornando idólatra. Os pobres eram explorados, a justiça ela era comprada, a religião ela estava se tornando realmente uma aparência. Justamente neste momento Deus envia um profeta chamado Amós. O próprio Amós ele fala quem ele é, né? O texto de hoje. Amós ele diz assim: eu não sou profeta, não sou filho de profeta, eu não sou pastor eu sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Ou seja, sou um homem comum. Significa, né? Sou um homem comum, um homem que Deus escolheu para anunciar a sua palavra. Isso aqui é interessante porque Deus ele levanta profetas no meio do povo. Quem são os profetas? A gente tem a tendência de pensar que profeta é alguém escolhido e tal. De fato, é escolhido, né? Mas não é alguém esplendoroso. É alguém que o Senhor chama. E pode ser eu, pode ser você. O que eu quero refletir aqui conosco, né? Onde estão os nossos profetas? Nós precisamos de profetas neste tempo. Onde estão os nossos profetas? Amós ele se levanta e começa a profetizar sobre Jeroboão, sobre a casa de Israel. Ele sai de Judá e vai para o reino do norte. Então ele chega lá, ao chegar lá ele já é contado como estrangeiro. E lá tem um outro sacerdote, Amazias. Ele era sacerdote, só que ele não era sacerdote do templo, ele era sacerdote de Betel. Betel significa casa de Deus. E ela era uma coisa que eles fizeram ali, eles misturaram algumas coisas, uma miscelânea de religião, de paganismo com aquilo que eles acreditavam. Então era uma coisa meio idólatra. Então esse Amazias, sacerdote de Betel, ele escuta Amós e fala: esse cara está pregando contra a gente, está pregando contra o rei. Ele torna a coisa meio política. Chega para Amós e diz: olha, vai embora, vai profetizar na tua terra, volta para Judá, a gente não quer te escutar aqui. Vai, porque ele denuncia o pecado, né? E isso começa a incomodar. Bem, aqui nós temos a relação entre o verdadeiro e o falso profeta. Quem fala em nome de Deus, né? Não era Amazias, que era sacerdote, que vivia na casa de Deus, o sacerdote de Betel. Ele vestia roupas sagradas, ele celebrava o culto, mas ele não anunciava a vontade de Deus para o reino. A preocupação dele era proteger, não era dizer a verdade, era proteger aquilo que ele acreditava, era manter a tranquilidade do povo. Agora, Amós, ao contrário, ele não possuía cargo nenhum, como ele mesmo diz. Ele não possuía prestígio, era um cultivador de sicômoros. A única coisa que ele possuía era a palavra de Deus, porque o verdadeiro profeta, ele nunca pergunta: o que o povo quer ouvir? Não. Ele pergunta o que Deus quer dizer. O falso profeta, ele tranquiliza. O verdadeiro profeta, ele visa a conversão. É uma coisa natural. O falso profeta, ele quer proteger, ainda protege o pecado, né? Agora, o verdadeiro profeta não, ele denuncia o pecado para salvar o pecador. E por isso que Amós ele incomoda tanto, porque a verdade sempre incomoda uma consciência que não deseja mudar. E aqui nós temos que entender como é que começam as coisas dentro de Amós. A profecia, ela começa dentro de Amós, assim como a profecia ela deve começar dentro de nós. A resposta de Amós é esta: eu não era profeta, não sou filho de profeta, eu sou pastor, e o Senhor me tirou lá de trás do rebanho.
Que humildade, porque Amós ele não está defendendo sua carreira de profeta. Ele está dizendo, olha, não fui eu que escolhi esta missão, foi Deus que me escolheu. E esta é a característica de um verdadeiro profeta. Antes de anunciar a palavra, ele foi alcançado por essa palavra. Deus primeiro fala ao coração de Amós, depois ao coração do povo. Toda profecia, ela nasce da intimidade com Deus. Quem não escuta Deus no silêncio nunca terá autoridade para anunciá-lo em público. E por isso, os santos foram grandes profetas, não porque falavam muito, mas porque eles escutavam muito. A primeira profecia que Deus espera de nós é a nossa própria conversão, a conversão da nossa própria vida. E entenda, você, eu, batizados, nós recebemos a missão de profetizar. O profeta não é aquele que prevê o futuro. Às vezes a gente acha que você vai no profeta, ele vai com uma bola de cristal, olha, vai acontecer isso. Isso não é profecia. As Sagradas Escrituras não é isso. O profeta é aquele que fala em nome do Senhor, seja para exortar, para consolar, para ajudar. O profeta é aquele que fala em nome de Deus, é aquele que permite que a palavra de Deus alcance o seu coração e alcance o coração dos homens. E pelo batismo, todos nós participamos da missão profética de Cristo. Quando um pai corrige um filho, segundo o Evangelho, ele está exercendo esta missão. Quando uma mãe ensina seu filho a rezar, ela está exercendo esta missão. Quando um catequista anuncia a verdade da fé, está exercendo esta missão. Quando um padre prega a palavra sem adulterá-la, ele está exercendo esta missão. Ou seja, o Espírito Santo ele continua concedendo o dom de profecia para a edificação da igreja. E toda profecia autêntica conduz à conversão, nunca ao orgulho, nunca à comunhão consigo mesmo, nunca é em si mesmado, não, mas a comunhão é com a igreja, não é a divisão. Conduz a Cristo, nunca ao profeta. Por que nós deixamos de profetizar? Onde estão os nossos profetas? Onde estão os profetas deste tempo? Eu, como padre, poderia dizer, eles estão todos sentados à minha frente, os nossos profetas. Veja, Amazias queria que Amós fosse embora, porque a verdade tinha um preço. Também hoje, muitas pessoas se calam, não porque desconheçam a verdade, mas porque têm medo de serem rejeitados, medo de serem chamados de radicais, medo de contrariar uma cultura. Outros se calam porque fizeram um acordo com o mundo, preferem conservar a paz exterior do que permanecerem fiéis à verdade. E ainda existe um motivo mais profundo. Muitos deixaram de profetizar, e este é o mais preocupante. Deixaram de profetizar porque deixaram de escutar a Deus. E nós precisamos voltar a escutar a Deus. E acredito que este seja o principal motivo. Deixaram de escutar a Deus, deixaram de rezar. Quem já não reza profundamente acaba repetindo apenas as opiniões. Seja da igreja, não fala porque Deus falou, fala porque escutou por aí. Quem não contempla a palavra, perde a palavra. Quem perde a palavra, já não consegue ser profeta, não profetiza. Nós somos convidados hoje a sair do nosso lugar. Veja o que um profeta pode fazer. Veja no Evangelho o que Jesus faz. Ele levanta um homem acamado, um paralítico. A palavra do profeta, ela chega, ela alcança, ela levanta, ela faz, ela realiza maravilhas. O Senhor ele nos convida, Ele nos tira do nosso lugar, porque Ele quer se fazer escutar, e nós precisamos escutá-lo. A igreja de hoje, ela não precisa de homens que falem bonito, ela precisa de homens e mulheres que escutem a Deus, rezem e que falem a verdade. Não precisa de cristãos que recebam aplausos, que procurem aplausos, não, mas precisam de pessoas batizadas e que sejam fiéis. Peçamos hoje o Espírito Santo para que derrame o profetismo sobre nós, a graça de nunca sermos falsos profetas,
mas de sermos verdadeiros profetas, homens que falem em nome de Deus. Amém.